Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Convide os seus amados, os seus amigos, os seus queridos, os seus familiares a estarem aqui reunidos conosco e vamos, a partir de agora, abençoar os nossos lares com a energia bendita de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual. Tenha aí consigo uma garrafa ou uma jarra de água para ser fluidificada pela espiritualidade superior ao longo dos nossos trabalhos e posteriormente ser consumida por você e pelos seus familiares ou somente por você, guardando o restante em geladeira, para consumir ao longo da semana. E vamos então iniciar pela nossa prece, para logo depois fazermos a partilha da palavra que nos toca neste momento. Vamos então às nossas orações. Deus, Pai de amor e de misericórdia, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, amigo de todas as horas, Maria Santíssima, Mãe de Cristo, Mãe da humanidade, nossa mãezinha querida, venerando os amigos, queridos companheiros de caminhada que nunca se esquecem de nós em tempo algum. Nós vos pedimos as bênçãos para este momento em que nos reunimos diante ao Evangelho de Jesus, para abençoarmos nossos lares, nossos queridos, nossos amigos, nossos familiares e tudo aquilo que nós tocarmos, todos aqueles que nós amamos. Vos pedimos também as misericórdias que vêm do coração divino, para que todos os nossos irmãos desencarnados que estejam próximos a nós, ligados a nós de alguma forma, possam receber também a graça divina, o amor bendito que vem de Jesus e da espiritualidade superior. Que Deus os socorra e os conduza para caminhos do bem, caminhos da paz, caminhos da iluminação. Que todos esses irmãos sejam abençoados e quiçá, se temos algum débito com eles, que eles possam nos perdoar, seguirem os seus caminhos, entendendo que quando estão ligados a nós, tentando atrapalhar os nossos caminhos, talvez, na verdade estão atrapalhando a si mesmos. Que eles possam então receber em seus corações a abertura para que o amor de Cristo possa penetrar e que nós colaboremos com esses irmãos em nossas atitudes elevadas, transformando em nós o que for necessário para que possamos também crescer e auxiliar a esses irmãos crescerem. Que a paz de Cristo seja instalada entre nós e que eles sejam conduzidos a lugares de amor e de luz, onde possam refazer os seus caminhos. Pedimos nesta noite também por todos os órfãos, para que recebam o amor divino, para que recebam aqueles que estejam capacitados a ser seus padrinhos, suas madrinhas, seus papais, suas mamães. Que essas crianças possam encontrar um lar onde sejam amadas e respeitadas, onde possam se desenvolver, onde possam receber aquilo de que necessitam para o seu crescimento em amor. Pedimos também por todos os asilos, as casas de repouso onde estão os velhinhos, que lá entrem os amigos queridos de luz e levem a consolação, a ternura, a paz, a saúde e também a resignação, para que esses queridos velhinhos possam enfrentar esses momentos
para que quando chegar o seu tempo de transição estejam preparados para evoluírem cada dia mais e mais na escala do bem, do mundo espiritual e também do mundo terreno. Que sejam visitadas também neste momento as prisões, os presídios, que os nossos irmãos que lá estão cumprindo as suas penas possam estar em resignação e paciência para ressarcir os seus débitos com a sociedade e para que haja aprendizado, que os seus corações estejam voltados ao bem, à transformação e que eles deixem que o amor de Cristo possa entrar para transformá-los e renová-los, para posteriormente poderem prosseguir sua caminhada, porque Deus não abandona ninguém ao seu próprio destino. Todos estamos sempre acompanhados do amor e do bem. Que adentrem também as clínicas, os hospitais, esses queridos amigos de luz enviados por Jesus Cristo. Que o amor de Maria Santíssima possa acolher o coração das mãezinhas que estão com seus filhinhos doentes, que possam ser acolhidos os corações que sofrem com a partida para o mundo espiritual dos seus familiares, que possam ser acolhidos com a amorosidade de Maria Santíssima os corações que neste momento têm seus familiares adoentados, e que todos aqueles que estão acamados sejam abençoados com a necessária tranquilidade para enfrentar esses momentos de luta e também com a saúde para que possam se recuperar e seguir seus caminhos junto aos seus amados. Nesta noite de bênção, agradecemos pelas palavras aqui recebidas e pedimos que o nosso entendimento se expanda para que possamos fazer bom uso daquilo que estamos aprendendo no dia a dia. Que a graça divina nos ajude a sermos gratos e compreensivos, empáticos e amorosos, e que sigamos pelos caminhos do bem, da paz e da luz divina. Agora, meu querido, minha querida, nós vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 12, que foi o capítulo que nos tocou nessa noite, e ele fala então: amai os vossos inimigos. Vamos começar a nossa leitura então. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto assim os cobradores de impostos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Essas palavras estão em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, e em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida?
Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Esta palavra está lá em Lucas, capítulo 6, versículos do 32 ao 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar.
Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente além disso que, quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito reproduzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos, assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora,
Sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento "amai os vossos inimigos" não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Passagem maravilhosa do Evangelho, não é mesmo, meus queridos? Nós aprendemos aqui com as palavras sagradas do Mestre Jesus e os ensinamentos dos bons espíritos, que nós devemos perdoar os nossos inimigos e amá-los. Evidentemente que não como amamos os nossos queridos, os nossos irmãos, os nossos amigos, mas amá-los sim significa respeitá-los, não desejar-lhes o mal, não nos condoer quando eles têm sucesso, ficarmos felizes por eles quando eles têm sucesso, e não lhes negar a oportunidade de, se desejarem, se aproximar de nós e reconstituírem uma amizade conosco. Porque muitas vezes é possível, através do amor que nós manifestamos, fazer desses inimigos nossos amigos. Aqui também nós vimos que essas inimizades, elas não estão apenas no mundo em que vivemos, aqui no mundo físico, mas também está na espiritualidade, naqueles espíritos que estão na erraticidade, que estão nos rodeando e que às vezes são nossos inimigos de vidas anteriores. Então, nós somos convidados a não nos vingar, a não desejar o mal, a não entrar em disputas, mas sim suportar com paciência, com prudência, com amorosidade. E se nós tenhamos então a consciência mais elevada, demonstremos assim através das nossas atitudes essa elevação. E vamos sempre pedir o apoio, o carinho e a atenciosidade da espiritualidade maior para que possamos seguir vencendo e superando essas batalhas, perdoando os nossos inimigos e oferecendo a outra face. Isso significando suportando aquilo que nos angustia nos nossos inimigos e não lhes revidando mal por mal. Sendo assim, meus queridos, vamos encerrando com a nossa prece final, agradecendo por esses momentos de bênção que vivemos aqui. Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus, querido Mestre, amigo e irmão maior, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós da humanidade, queridos mentores, benfeitores espirituais que vos interessam por nós, gratidão por suas presenças amoráveis, por seus aconselhamentos, por essas palavras maravilhosas que recebemos. Pedimos que o nosso lar seja abençoado, que cada um dos membros da família sejam agraciados com o vosso acolhimento, a vossa consolação e a vossa proteção, e que dia após dia estejamos com o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento abertos, para poder pôr em prática o máximo possível, com o auxílio do poder divino, as palavras do nosso querido Mestre Jesus. Façam aqui as suas orações pessoais. Sendo assim,
Agradecemos pelo poder divino, pelas graças e bênçãos que recebemos neste culto do Evangelho no Lar. E que assim seja e assim se faça. Pode beber agora um pouco da água que foi fluidificada ao longo do culto do Evangelho no Lar. Partilhe também com os familiares e a água que restar pode guardar em geladeira para tomar durante a semana. Dessa forma vamos encerrando então o nosso encontro de hoje, sob as bênçãos e os auspícios sagrados do poder divino, dos nossos amigos e mentores e benfeitores espirituais, de Jesus, de Maria e de Deus, que sempre nos estão amparando. Antes de nos despedirmos, os relembro que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui no canal Universo da Mulher, com Anita Castro, o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos o estudo da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, através do Momento do Passe, nós temos ali a recepção dos fluidos benéficos a partir da espiritualidade superior. Sou grata a todos pela companhia e desejo que haja nos nossos corações muita paz. Mil bênçãos e até o nosso próximo encontro. Que Jesus, Maria Santíssima e os nossos benfeitores espirituais nos conduzam ao bem maior. Um grande beijo no coração de todos e tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Paz e luz.